RH sem gestão, sem métricas e sem coassinar indicadores de negócio não é relevante. Essa frase não veio de um livro. Ela surgiu numa conversa de planejamento estratégico de RH. E eu lembro exatamente do silêncio que ficou na sala depois dela. Porque quando uma frase assim aparece, ela expõe uma mudança de expectativa muito importante sobre o papel do RH. Durante muito tempo, o reconhecimento do RH esteve muito associado à qualidade das entregas. Programas bem estruturados, processos organizados, boa experiência para as pessoas, calendários robustos de desenvolvimento, e tudo isso continua sendo muito importante. Mas não é mais suficiente, porque o contexto dos negócios mudou. As empresas estão operando em ambientes mais pressionados, mais cobrança por eficiência, mais velocidade de mudança, mais necessidade de adaptação, mais pressão por crescimento. E, nesse cenário, a régua da mesa executiva muda também. Na mesa executiva, dificilmente alguém vai perguntar: o RH está produzindo bastante? A pergunta costuma ser outra: como o RH está ajudando essa empresa a executar melhor? E existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. Muito prazer, eu sou a Bárbara, sócia da Movidaria. Atuei como executiva de RH em grandes empresas e nos últimos anos tenho me dedicado ao desenvolvimento de lideranças e RHs nos diversos pipelines em diferentes empresas que atendemos aqui na Movidaria. Atuamos com cerca de 160 das 500 maiores empresas em operação no Brasil e na América Latina. E convivendo com RHs de diferentes segmentos, culturas e momentos de negócio, uma coisa vem ficando cada vez mais clara para mim. O RH ganhou espaço, mas agora precisa sustentar a relevância. Então, vamos olhar para isso de uma forma bem prática. Muitos RHs ainda chegam nas conversas estratégicas apresentando listas de iniciativas. Vamos lançar um programa, vamos revisar competências, vamos trabalhar a cultura, vamos fortalecer liderança. Só que nessa mesa executiva, essas iniciativas só ganham força quando estão conectadas a um problema real do negócio. Por exemplo, existe uma diferença enorme entre dizer precisamos investir em liderança e dizer hoje temos gestores despreparados para conduzir o crescimento desejado. E isso está impactando a nossa velocidade de execução, tomada de decisão e retenção de talentos críticos. Percebe a mudança? No primeiro caso, o RH apresenta uma agenda. No segundo, o RH apresenta uma leitura de negócio. Outro exemplo muito comum: precisamos trabalhar sucessão. Ou então, hoje, temos posições críticas sem sucessores prontos e isso aumenta o risco da operação e dependência excessiva de poucas lideranças. A conversa muda completamente, porque ela sai do campo da atividade e entra no campo do risco e da continuidade do negócio. Existe uma dificuldade muito comum nesse processo. Muitos RHs sabem disso. O problema raramente está na percepção. Ela está no quanto o RH consegue sustentar essa conversa com clareza, com segurança e com linguagem de negócio. Porque existe um contraponto muito comum. O RH fala sobre pessoas, enquanto a mesa executiva está falando sobre crescimento, margem, produtividade, execução. E aí parece que as conversas estão acontecendo em idiomas diferentes. Eu já participei de reuniões onde o RH apresentava uma agenda extremamente consistente, mas a liderança executiva fazia perguntas do tipo: qual risco estamos mitigando com isso? Onde isso impacta na performance de vendas? O que acontece se a gente não fizer isso? Como isso ajuda a empresa a crescer? E honestamente, essas perguntas são legítimas, porque desenvolvimento de liderança não é uma pauta paralela ao negócio. Ela precisa ajudar o negócio a decidir melhor, executar melhor, crescer com mais consistência, reduzir riscos humanos e operacionais. Tem um conceito clássico do David Ulrich, que eu gosto muito, que diz que o valor do RH não está apenas no que ele faz internamente, mas no impacto que ele gera externamente. Ou seja, se aquilo que o RH faz não melhora a capacidade da empresa de performar, atrair clientes, de reter talentos críticos, de executar estratégia, então o valor percebido diminui. E essa é uma mudança importante de mentalidade, porque o RH deixa de operar só como área de apoio e passa a atuar como um agente que influencia a capacidade organizacional. Então, quando eu penso no RH que o CEO quer na sala, eu não penso no RH que fala mais bonito, nem no RH que propõe mais iniciativas. Eu penso no RH que lê o contexto do negócio, no RH que entende as dores da operação, que traduz comportamento e impacto, que mede risco de liderança,
que provoca reflexões difíceis e ajuda a empresa a ganhar capacidade de execução. Porque a liderança executiva não está procurando apenas alguém que cuide de pessoas. A liderança executiva está procurando parceiros que ajudem a empresa a avançar. E talvez esse seja um dos grandes movimentos do RH contemporâneo. Parar de tentar provar valor pela quantidade de entregas e começar a sustentar valor pelo impacto que gera. Porque existe uma grande diferença entre fazer projetos e mudar a capacidade organizacional. E os RHs que conseguem fazer essa transição, normalmente deixam de ocupar um lugar simbólico na mesa e passam a participar das decisões, porque ajudam a qualificar essas decisões. Então eu vou te deixar com uma reflexão bem prática. Se você precisasse resumir hoje, em 2 ou 3 slides, como o seu RH ajuda a empresa a crescer, a executar melhor, a reduzir risco e preparar o futuro, essa resposta estaria clara? Porque talvez a relevância estratégica do RH não esteja em estar na reunião, mas em melhorar a qualidade da conversa que acontece dentro dela.